1 Pedro capítulo 4, verso 7 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende a ardente caridade uns para com os outros. Outra tradução diz amor. Porque a caridade ou o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor, e me ajuda agora a ministrar os teus filhos, tua igreja, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Pedro está escrevendo essa primeira carta, não esquecendo aos irmãos que estão dispersos e aos estrangeiros, aos escravos que muitos tinham se convertido e estavam sofrendo grandes perseguições. E Pedro agora, nesse capítulo 4, verso 7, ele começa falando sobre o fim de todas as coisas. Se já naquela época Pedro via o fim de todas as coisas, imagine hoje que nós estamos na última volta do relógio de Deus, com certeza, porque os sinais mostram exatamente isso. Então eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, baseado nesse capítulo 4, versículo 7, algumas coisas que acontecem com a volta do Senhor Jesus Cristo. A volta do Senhor Jesus Cristo tem efeitos variados. O versículo 7, e já está próximo ao fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai a oração. Então, na volta do Senhor, vai ter efeito variado sobre muitas coisas. Primeiro, sobre a igreja. Que efeito tem sobre a igreja? Romanos capítulo 8, versículo 23. Olha só. Trará redenção ao nosso corpo, que é mortal, para transformar num corpo glorificado. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Sobre a igreja, primeira coisa, trará a redenção do nosso corpo. Vivemos num corpo do pecado, mas um dia vamos ter um corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro efeito que a vinda do Senhor faz é exatamente para a igreja, para os salvos de todos os tempos, aqueles que morreram desde Adão até o último a ser arrebatado. Então nós vamos ver agora o segundo efeito dessa vinda do Senhor. Trará para nós cristãos a salvação eterna. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o segundo efeito que tem, né, aqui no planeta, para nós cristãos, é a salvação eterna. Nós estamos salvos, vivendo num mundo aqui, ainda com perigo de deixarmos salvação e irmos para o inferno. Mas no dia do arrebatamento, você já não tem mais, corre mais risco. Você vai estar para sempre aos braços do Senhor. Então o primeiro efeito é sobre a igreja, transformar nosso corpo do pecado num corpo glorificado, igual ao corpo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a primícia dos que dormem. Segundo efeito, exatamente para nós cristãos, a salvação eterna, a garantia daquilo que Jesus falou assim, ó: na casa de meu pai há muitos morados, se não fosse, você teria dito, vou preparar lugar. Então preparou para nós habitarmos eternamente com o Senhor. Terceiro efeito que vai trazer, trará o cumprimento de nossas esperanças. Você tem esperança de ser arrebatado? Você tem esperança de ir para o céu? Então vai se cumprir na sua vida.
Olha o que a Bíblia diz em Tito capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, trará o cumprimento da nossa esperança. Qual é a sua esperança? Neste mundo, na política, nos padrinhos, naqueles que prometem para você? Não, irmãos. A esperança da igreja é exatamente o cumprimento daquilo que nós cremos, que Deus tem o céu preparado para todos nós que estamos vivendo uma vida que agrada a Deus. Amém, irmãos? Então, quarto efeito que vai vir acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo: nos dará consolo eterno. Hoje você tem um consolo, às vezes momentâneo, no outro dia você tem luta, você tem guerra, você tem batalha, você tem um monte de coisa. Mas a partir desse momento você vai ter um consolo eterno, porque a Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, que é tão conhecido sobre o arrebatamento da igreja. Não quero, porém, irmãos, sejam ignorantes dos que dormem, daqueles que morreram salvos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nos dará consolo eterno. Aí Paulo vai dizendo assim: olha, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem se tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que a nós que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo estarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados justamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A vida do Senhor é para te dar consolo eterno. Hoje você tem um consolo momentâneo, às vezes num momento, num dia você passa tão bem, no outro dia você está atribulado, angustiado. Um dia você está doente, outro dia você está são. Mas depois do arrebatamento não vai ter nada disso, irmãos. Depois do arrebatamento você vai estar num corpo glorificado, um corpo que o Senhor preparou especial para habitar eternamente com Ele. Esse é o quarto efeito: nos dará o consolo eterno. Qual o consolo que você tem neste mundo aqui? Tem muita gente que tem consolo do que vive e do que vê. Não, nosso consolo está na vida eterna com o Senhor nosso Deus. O quinto efeito que nós vamos ter na vida do Senhor Jesus Cristo tem efeito sobre a criação. Isso aqui, presta atenção nessa palavra: efeito sobre a criação. Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus, o arrebatamento. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, ficou sujeita ao pecado. O pecado acabou com a criação de Deus. A Bíblia fala que Deus criou tudo, era muito bom, mas o pecado danificou a criação de Deus. Então a criação espera, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. A natureza será libertada do pecado, daquele que estragou a criação de Deus. E nós muitas vezes, irmãos, vemos as coisas que estão acontecendo no mundo, tantas catástrofes das coisas, e nós não pensamos nisso. Mas Paulo diz mais uma coisa: para a liberdade da glória de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita com dores de parto até agora. Presta atenção numa coisa: a natureza espera o arrebatamento da igreja. A natureza anseia por esse dia. E tem muitos cristãos hoje que não anseiam por esse dia, não esperam ardentemente por esse dia. Ô pastor, você quer que Jesus volte logo? Ô irmão, como eu gostaria que voltasse agora. Ou se eu fosse agora, como eu gostaria disso. Sabe por quê, irmãos? Tem um outro efeito. O sexto efeito.
tem efeito sobre as nações. Porque assim que a igreja for arrebatada, a natureza vai ser restaurada, vai se cumprir Isaías capítulo 11. Que as pessoas não dão atenção a esse texto. Mas do trono de Jessé sairá um rebento. E vai acontecer o quê? Jesus já veio do trono de Jessé. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que tem efeito sobre as nações. As nações, Isaías capítulo 11, irmãos, por favor, coloca aí. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. Mas deletar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Continua. Mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, quer dizer, com a palavra, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto de seus lombos, e a verdade o cinto de seus rins. E morará o lobo com o cordeiro. Olha só, a natureza restaurada. E morará o lobo com o cordeiro. Você acha que lobo... Coloca o lobo no curral de ovelha. Mas lá não vai ter mais isso não. O leopardo com o cabrito. Coloca o cabrito na frente do leopardo, que acontece hoje. E deitará o bezerro, e o filho do leão e a nédia a ovelha viverão juntos, e nenhum menino pequeno os guiará. Irmãos, a vaca e a ursa pastarão juntos. O urso vai deixar ser carnívoro, vai comer capim, e os seus filhos juntos deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criação no seu estado original. E depois tem os abençoados aí que diz que não existe milênio. Tem os abençoados aí, cuidado, hein, cuidado. Não, a igreja está fazendo um milênio aqui na terra. Não, o milênio vai existir após o arrebatamento da igreja. Quando nós formos arrebatados, Deus vai haver aquilo que Ele havia criado com perfeição, para mostrar para o ser humano que Ele é criador de coisas boas. E nós estamos vivendo hoje uns dias, irmãos, que as pessoas não estão preocupadas com isso, estão preocupadas com outras coisas. Outro efeito que vai ter a vinda do Senhor, a volta do Senhor, os efeitos variados que vai ter, terá efeito sobre o povo de Israel. Jeremias 3,17, somente esse versículo, porque tem tantos versículos bíblicos. Jeremias 3,17 diz assim: naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, em nome do Senhor. Em Jerusalém nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno, e sobre o povo de Israel. Então, efeito sobre Jerusalém. Você pega o sermão do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 25, você vai ver exatamente o que vai acontecer com o povo de Israel. Então você vai ver que as nações sofrerão também as consequências de não terem dado crédito à pregação do Evangelho. Israel vai se arrepender, outros não vão se arrepender, mas vai acontecer o que está determinado por Cristo. Pedro diz assim, e já está próximo de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Que Pedro pede para nós estarmos atentos, orando com lucidez, esperando a volta do Senhor, esperando a vinda do Senhor, porque irá acontecer. Se nós quisermos ou não quisermos, irá acontecer. O que Deus falou está falado, irmãos. Ninguém muda, ninguém revoga, não. A palavra de Deus não existe emenda, não. Ela é verdadeira. Agora o versículo 8. Pedro vai falar agora uma coisa aqui, muito importante para nós. Mas, sobretudo, tende ardente amor, um para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Por que o amor cobre a multidão de pecado? Dá-se impressão, se você não pesquisar, você vai cair em contradição. Eu amo, faço caridade, estou salvo. Levanto 5 horas da manhã, vou lá fazer o bem lá, né? Vou ajudar a lavar os velhinhos, vou lá
fazer comida para eles, dar café, já tem a salvação. Não é isso que Pedro está falando, não. E tem outra teologia. Pensa assim, ó, o cristianismo é amor. Se você tem amor, você é salvo e você ama todo mundo. Não, amor é fruto do Espírito Santo. Presta atenção, porque o amor cobre um montão de pecado. Que Pedro realmente quis falar com isso? Aí eu pesquisei e cheguei à seguinte conclusão. Pedro está ensinando a lei de Deus resumida pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39. Pedro está ensinando resumidamente a lei interpretada pelo Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Mateus 22, do 37 e 39. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Primeiro é o quê? Ama a Deus de todo o coração. Olha só, todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Você tem que se entregar para Deus. E depois o segundo, olha só. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a Deus, aí eu vou entender o que João quis dizer. Se eu não amo meu irmão que vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? O que Pedro está ensinando então? O resumo do grande mandamento que Jesus definiu para nós aprendermos. Por que isso, irmãos? Porque o amor cristão é fruto do Espírito Santo que traz união profunda. Então esse fruto do Espírito Santo, ele traz uma união profunda no corpo de Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Não é simplesmente palavras, lábios que expressam, não. É sentimento de alma, vem lá do coração, vem da mente que está cheia desse amor do Espírito Santo na vida da pessoa. A pessoa não fantasia o amor, não. Porque o que mais existe hoje é fantasia de amor. Mas não é o amor de Cristo, não é o amor cristão, não é o amor fruto do Espírito Santo, não. E Paulo deixa bem claro isso em 1 Coríntios, porque no capítulo 12 ele fala dos dons espirituais, de repente ele fala assim: mas eu tenho um caminho mais excelente. Aí ele vai falar, capítulo 13, do fruto do Espírito Santo, que é o amor. No capítulo 14 ele volta agora da sequência aos dons espirituais. Batismo com o Espírito Santo sem fruto não existe. Fruto: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, com todas as tuas forças. Aí é que eu vou entender o que é o amor cristão. É exatamente isso que Pedro está falando. Traz essa união profunda, traz um sentimento de koinonia, de comunhão, de alegria, de estar juntos, de compartilhar. O amor cristão coloca o bem espiritual do próximo acima dos seus. Olha o que Pedro fala aqui: mas sobretudo tem ardente caridade um para com os outros, porque a caridade cobrirá um montão de pecados. Por que isso? Porque eu coloco o bem espiritual do próximo acima dos meus. Se a pessoa receber um dom, glória a Deus, eu vou orar para que Deus use ela com aquele dom. Eu não vou ficar com ciúme, com inveja. Mas eu, pelo contrário, eu vou louvar a Deus por isso. Porque Paulo, escrevendo no capítulo 14 de 1 Coríntios, fala assim: quando um membro do corpo é louvado, todo o corpo se regozija com ele. Mas quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. O que é o amor cristão, então, que Pedro está falando aqui, que cobre um montão de pecado? O amor cristão coloca, veja bem, o bem espiritual do próximo acima dos seus. O amor cristão não isenta o pecado em seu convívio. Não é porque eu amo meu irmão em Cristo, porque eu tenho o fruto do Espírito Santo, que eu vou aceitar o pecado do meu irmão. Pelo contrário, eu vou ter que fazer o que Jesus falou: chamar ele e conversar com ele. Agora, aí que você vai conhecer quem é cristão e quem não é cristão. Porque você pega uma pessoa em pecado, você vai falar com ela assim: irmão,
isso não está certo, isso é pecado. Ah, pastor, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. É verdade, ninguém tem nada a ver com a sua vida, não. Mas Deus tem. E o corpo de Cristo sofre. O pastor Manuel colocou aqui bem ontem. Por que Israel pagou um preço caríssimo quando Acã pecou? Por quê? Não foi só Acã que pecou? Quanta gente morreu inocente? Como o corpo de Cristo sofre por causa de uma pessoa? Estou com a unha preta, né? Fui fechar o box do banheiro, pegou, sabe quando você puxa o vidro com força assim, que bate? Rapaz, eu falei, ô Jesus, você falar o quê, né? A unha, você sente que parece que dói o coração, né? Não é a unha não, dói o coração. Irmãos, o amor cristão não isenta o pecado do seu convívio, não. Seu convívio não. É pecado, é pecado. O pecado manchou a natureza e mancha o convívio dos seres humanos. O pecado é complicado, é muito complicado. Outra coisa que o amor cobre a multidão de pecado, irmãos, o amor, veja bem, o amor, Deus exige que os cristãos demonstrem o mesmo espírito de perdão, como ele foi perdoado. Então, esse amor, veja bem, eu mostro para os meus irmãos que da maneira que eu fui perdoado, eu tenho que aceitar que o meu irmão também foi perdoado pelo mesmo amor de Deus. Aí você vai discorrer uma série de comentaristas, e os caras vão falar, tem aqueles que são unicistas, né, aquela coisa toda, todos são cristãos. Irmãos, não é assim não, não é assim não. O cristão verdadeiro não aceita o pecado, ele não convive com o pecado. Nós vivemos no mundo do pecado, mas não convivemos com o mundo, com o pecado. Então Deus exige que os cristãos demonstrem o espírito de perdão, como ele foi perdoado. Só que eu não aceito o seu perdão, porque o seu pecado, porque o seu pecado vai fazer eu sofrer as consequências do seu pecado. Quantas igrejas estão sofrendo hoje, irmãos? Por culpa de pastores, por culpa de líderes. Quantas igrejas, só aqui no bairro, foram fechadas já por causa de pecado? Uma aqui do lado, uma aqui atrás, outra lá em cima, outra aqui embaixo, outra na rua. Quantas igrejas? Tem que amar, tem que amar. Eu posso te amar, mas não aceitar. Certo, irmãos? É um texto difícil? É difícil, mas é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Outra coisa, nós vemos aqui o versículo 9 agora. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Naquela época, irmãos, os historiadores dizem que as pessoas que iam fugindo da perseguição do Império Romano, ou mesmo dos judeus que procuravam matar as pessoas que iam ser cristãs, então eles procuravam refúgio lá dos cristãos. E tinha muitos cristãos que não davam abrigo. E Pedro falou assim, vocês têm que receber essas pessoas sem murmurar, porque são irmãos de vocês. Dá alojamento para eles. Então, o amor cristão é algo prático e não somente emocional. É o que Pedro quer dizer aqui. O amor cristão é prática de vida. Existe uma diferença entre falar e fazer. Você pode ter uma boa teoria, mas se você não tiver prática, você vai sofrer as consequências. Você aprende na faculdade a teoria, chega na prática, você vai sofrer as consequências. Você vai aprender dia a dia, porque na prática, dia a dia você aprende. É quando você coloca a mão na massa que você vai aprender. Então o amor cristão é algo prático. Lembram-se de que Pedro está falando aos cristãos dispersos e escravos. Olha, acolhe esses irmãos, ajudem eles. Os irmãos, os verdadeiros irmãos. Agora, irmãos, hoje nós vivemos uma época que você corre risco. O camarada chega na igreja, recentemente apareceu um aqui. Um 71 danado.
que não tinha nada, um deu fogão, outro deu cama, outro deu lençol, outro deu coberta, outro deu isso, outro deu aquilo. O que aconteceu? Pilantra. As pessoas querem viver às custas dos outros, mas Pedro está falando dos irmãos verdadeiros. Sabe, eu estava olhando isso aqui, pesquisando, quem usa muito isso aqui, são algumas seitas aí que a gente ignora. Principalmente os maçons. Os maçons, eles trabalham um em prol do outro. Um em prol do outro. Então, lembre-se que Pedro está falando aos cristãos que estão dispersos. O amor incluía abrir as portas sem murmuração para os necessitados. O que eu tenho para comer, eu vou dar para você comer. O que eu tenho para vestir, se você não tem, eu vou dar para você vestir. É isso que Pedro está falando. Por quê? Porque as pessoas necessitavam. Hoje as pessoas necessitam, hoje as pessoas querem viver nas custas dos outros. Crente é bicho bobo mesmo. Quando a irmã Lidiane falou, logo de cara, falou assim, quando o camarada falou para mim ter sido roubado, eu falei, é 2, hein? É 2, né? É complicado, irmãos, é complicado. Irmãos, outra coisa, irmãos, com o amor cristão é prático. Também abrir as portas das casas para o culto da igreja. O que Pedro está falando sobre isso, ó. Tem os irmãos aí, vocês são cristãos, abre as portas do lar para as pessoas congregarem, porque eles estavam proibidos de ir para o templo, proibidos para ir para a sinagoga. Principalmente os escravos, os estrangeiros, eram perseguidos. E as pessoas, irmãos, muitas vezes, não dava não. Já naquela época já era assim. Então os cristãos têm que demonstrar bondade com alegria. É o que Pedro fala aqui no versículo 9. Sendo hospitaleiros para com os outros sem murmurações. Você vai mostrar a sua hospitalidade com alegria. Não é murmurando não. O saudoso pastor do meu sogro, lá, meu sogro também saudoso, quando eles vinham na reunião aqui em São Paulo, então meu sogro vinha em casa, né? E a Cleide preparava um lanche para eles comerem no caminho. Aí ele falava assim, essa irmã Cleide é hospitaleira, hein? Mandou até um lanchinho para nós comer. Eita, pastor Sebastião, que era uma benção. Outra coisa que nós vemos aqui, agora no versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Não podemos usar nossos dons como queremos, e sim no padrão de Deus. Olha o que Pedro fala aqui. Cada um administre os outros com o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é dispenseiro, irmãos? Almoxarife. É aquele que sabe aonde pegar o produto. É aquele que sabe onde pegar a ferramenta. É aquele que sabe o que está fazendo. Então, você tem um dom, você vai administrar esse dom, de que maneira? Todo cristão nascido em Cristo recebe um dom para trabalhar. Agora, a questão é que a pessoa às vezes, pastor, não tem o dom. Você tem que ter o dom. Tem 21 dons do Espírito Santo para a igreja. Que nós vamos ver no versículo 11. Até o que fala, só fala conforme o dom que Deus deu para ele. Aleluia. Os cristãos que nasceram em Cristo recebem um dom para trabalhar. A questão é que muitas vezes esse dom para trabalhar não é o dom que eu quero. Eu quero o dom que dá status, dá microfone, dá presença, profetizar, revelar. Não. Existe um dom que está extinto na igreja. É aquele dom que Paulo fala lá em Romanos, que é o dom de socorrer. Socorrer. Socorro, aquele que vai buscar as pessoas. Então os dons são ferramentas para a edificação do corpo de Cristo. Nada mais é do que isso. Dons é ferramenta para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo. O pedreiro não trabalha só com a espátula lá, com a colher de pedreiro. Tem a régua, tem o esquadro, tem o prumo, tem um monte de coisa que ele para fazer uma parede. A igreja é a mesma coisa, irmãos. E Paulo falando sobre isso, diz que a igreja é um edifício de Deus, lavoura de Deus.
A lavoura, irmãos, precisa ter a máquina ou animal para arar a terra, para plantar, para cuidar. Senão não tem colheita. Como é que vai ter colheita se não existem os dons em ação? Se eu quero pegar carona nos dons dos outros, eu não quero descobrir qual é o meu dom. Os dons pertencem a Deus e devem ser usados em favor do seu reino. Cada um administre, quer dizer, você tem que fazer aquilo que aos outros, o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então os dons pertencem a Deus, devem ser usados em favor do seu reino, não é em meu favor. Tem pessoas que recebem um dom, ficam orgulhoso, vaidoso, vai negociar o dom. Isso não é o que Pedro está ensinando, irmãos. Eu estava meditando sobre isso aqui, eu estava pensando, irmãos, se esses apóstolos vivessem o dia de hoje, ver o que esses homens estão fazendo com a igreja do Senhor, negociando os dons espirituais, negociando fé, fazendo barganha com Deus. O que mais eu aprendo aqui, nesse versículo 10? Os dons devem ser usados para benefício da comunidade. Não é para benefício espiritual, é para benefício da comunidade, do corpo de Cristo. É o que Paulo diz lá em Efésios. Crescendo para a edificação do corpo de Cristo. Senão, irmãos, nós não vamos crescer nunca. Mas nós temos que descobrir qual é o dom que Deus me deu. Senhor, eu sou o meu dom que o Senhor me deu a interceder, eu vou interceder. Meu dom é o dom de socorro, eu vou socorrer. Tem uma igreja aí que nós chamamos ela de herege, mas ela tem lá o chamado grupo da caridade. E eles vão mesmo. Ajuda, faz tudo que tem que fazer. A irmã está doente, as irmãs se reúnem, vão lá, limpam a casa, lavam a roupa, faz o que tem que fazer. É a prática deles. Não é para ser salvo, mas é colocando o dom em ação. Outra coisa que eu aprendo aqui com esse versículo 10 agora. Os dons trazem harmonia aos propósitos de Deus para a igreja. Porque os dons é para unir, não é para separar. Eu tenho visto avivamento que separa a igreja. Que avivamento que é esse? Aonde está esse Espírito Santo? Que separa. Se o Espírito Santo veio para formar o corpo de Cristo. E quando eu começo a estudar isso aqui, eu vejo que a Bíblia tem razão e a minha tese tem razão, que eu não estou vendo nada daquilo que as pessoas dizem que é. Por quê? Jesus foi bem claro sobre isso aqui. Pelo fruto, você conhece a árvore. A árvore boa não pode produzir fruto mau. Ninguém colhe figo de abrolhos, de espinhos. Colhe no pé de figueira. Amém, irmãos? Pastor, esse texto é difícil, é difícil. Outra coisa, irmãos. Os dons é a graça de Deus em suas diversas formas. É a graça de Deus estendida para o corpo de Cristo de diversas formas. Um fala em língua, outro fala em profecia, outro tem visão, tem revelação. O que Paulo fala para a igreja? Quando vós reunidos, tem dom, tem revelação, tem visão, cada um faça tudo para quê? Para a glória de Deus. É para Deus ser glorificado e exaltado. Não é para pedir dar glória a Deus, irmão, não. Os dons é para glorificar o Senhor. Oi, irmãos. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 10? Os dons são habilidades para servir no corpo de Cristo. Deus dá a cada um, conforme a condição de cada um, a habilidade para servir no corpo de Cristo. Eu conheci um diácono que, certa feita,
pastor queria consagrar ele a presbítero de todo jeito. Ele falou assim, eu não. Por quê? Porque eu sou diácono, eu gosto daquilo que eu faço. E gostava mesmo. Gostava mesmo. O camarada fazia o diaconato com carinho, com prazer. Agora vamos ver o versículo 11. Esse versículo 11 é magnífico, irmãos. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. Essa chamada doxologia no meio de uma frase. Isso é profundo, irmãos. É muito profundo. Primeira coisa, falar segundo a palavra de Deus. Não podemos falar o que achamos ou pensamos, mas sim conforme a palavra de Deus. Aqui alguns comentaristas, somente os comentaristas mais idôneos, sérios, que eu gosto, dizem o seguinte: você não pode falar o que a palavra de Deus não diz. Eu não posso acrescentar, porque a Bíblia diz lá no Apocalipse que quem quer acrescentar alguma coisa, vai ser tirado. E quem tirar, vai ser também tirado dele. Então não posso nem acrescentar, nem deixar falhar. Então não podemos falar o que achamos ou pensamos, mas sim conforme a palavra de Deus. É exatamente aquilo que o profeta do Velho Testamento dizia. Assim diz o Senhor. Está na palavra aqui, ó. Essa é a verdadeira profecia. Está aqui. Assim diz o Senhor. Você fala segundo a palavra do Senhor. A maioria dos irmãos que conheceram a irmã Bárbara não sabia ler nem nada, mas ela falava sobre a palavra do Senhor. Quantas almas aquela mulher ganhou para Jesus? Centenas ou talvez até milhares. Porque a pessoa ia conversar com ela só tinha um assunto: Jesus é o Salvador. Jesus me salvou. Jesus me tirou o terreiro de macumba. Jesus quer te livrar, quer salvar você também. É isso aí. Era só a pregação dela. Então fala conforme a palavra de Deus. Não coloque nada além da palavra de Deus nos teus lábios, não. Para você falar para alguém. Aí eu penso que a minha igreja, porque, irmãos, a palavra de Deus diz e acabou. Certa feita tinha uma contenda numa sala de professor, seminário, aquela coisa toda. Eu falei assim, irmãos, a Bíblia diz, ó o biblicista. Eu falei, é claro, porque o que a Bíblia diz o que a Bíblia não diz, para mim não quer dizer nada. O que o fulano de tal falou, que esse grande tal falou, grande coisa, para mim não quer dizer nada. A Bíblia diz e disse e acabou. Se Pedro fala que o fim está próximo, está próximo. Se cuide, ore, busque a Deus para você ser arrebatado. Outra coisa que eu aprendi no versículo 11, o Espírito Santo trabalha nos dons para edificar o corpo de Cristo. Quem trabalha nos dons é o Espírito Santo. Para quê? Edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa ser edificado para melhoria contínua. Aquilo que é chamado de excelência. O que é excelência? Melhorar continuamente. Eu não posso estagnar, ficar parado. Tem muita gente que puxa o freio de mão, coloca as duas rodas na guia e deixa engatado para o carro sair do lugar. A mesma coisa na vida espiritual. Não tem prazer em progredir. Que a mesmice é sempre a mesma coisa. Não, irmãos. Dia a dia você tem que se renovar. Dia a dia você tem que aprender da palavra de Deus. Dia a dia você tem que tratar com a sua fé. Cotidianamente. Outra coisa que eu aprendi no versículo 11 agora. Temos que administrar fielmente os dons. Deus fala através deles. Deus fala através dos dons. Outra coisa que eu aprendo no versículo 11. Deus fala na leitura da palavra, nos louvores, na evangelização, ministração e na pregação. Em um culto, nós temos que estar atentos à voz de Deus em todos os sentidos.
Começou o culto na oração, na leitura da palavra, dos louvores, é Deus falando. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu vou te falar uma coisa para você. Hoje eu estava pegando essa Bíblia aqui, de manhã, e eu encontrei nela um tesouro, que essa Bíblia tem uma história. Em 2002, eu estava trabalhando em Santo André, e eu saía de casa às 4h10 da manhã, para pegar o ônibus 20 para 5 aqui na rua São Paulo. Então eu descia a Avenida Patente, tal, e um dia, eu peguei o ônibus ali 20 para 5 da manhã, para Santo André, e naquela época, era sábado para domingo, tinha uma vigília ali na Goiás, ali, numa igreja próxima a Goiás, e chegava lá no ponto, lá enchia de bastante ônibus, irmãos, né? E eu com essa biblona aqui aberta assim, aí passou um casal, né? A irmã com a bolsinha, né? No mínimo aquelas biblinhas pequenininhas dentro da bolsinha, e o irmão sem nada. Aí eu vi que um deu cutucando o outro, né? E eu lendo a Bíblia aqui. Aí o irmão se conformou. E sentaram, aí o irmão veio falar comigo. O senhor é novo convertido? Eu falei, sou. Ah, é por isso. O senhor lendo essa Bíblia desse tamanho dentro do ônibus? Eu falei, então, rapaz. Aí eu falei para ele quando me converti. Eu falei, e o senhor ainda continua? Eu falei, a mesma coisa, e não vou mudar não. Vergonha de carregar a Bíblia. Vocês viram a televisão essa semana aí? Porque os ladrões não roubou os irmãos lá? Por causa da Bíblia. Quando viram a Bíblia, o cara que estava dirigindo a moto falou para o outro assim, deixa esse povo aí, deixa, vamos embora. Aqui em São Paulo. Está aí no YouTube, para todo mundo ver. Irmãos, não tenha... Irmãos, não tenha vergonha de carregar sua Bíblia, não. Não tenha vergonha de você dizer que você é cristão. Carregue a sua Bíblia. A Bíblia é uma arma para você mostrar para o mundo que você crê naquilo que Deus falou. Quando eu não carrego a Bíblia, quando eu tenho convicções exatamente daquilo. Ah, pastor, mas hoje tem Bíblia no celular, tem Bíblia no computador, tem Bíblia. Mas eu quero ver a Bíblia na mão, na nossa mão. Antigamente os cristãos eram conhecidos os Bíblias, porque carregavam as Bíblias. O que mais eu aprendo nesse versículo 11 aqui, irmãos? Se alguém administrar, quer dizer, ou servir, outra tradução de servir, estará colocando em prática o que recebeu de Deus. Como é que eu vou colocar em prática alguma coisa se não recebi de Deus? Como é que eu vou fazer alguma coisa relacionada à igreja se não for através dos dons de Deus? Nada funciona, aprendemos ontem aqui no culto, nada funciona se não for através da presença de Deus na igreja. Nada funciona. Você pode fazer um bom marketing, você pode fazer um bom projeto, se Deus não estiver na frente, e um povo orando em favor, porque tem muita gente também, quando você faz projeto, as pessoas oram contra, para não dar certo. E oração contrária é feitiçaria, viu, irmãos? Oração contrária é feitiçaria. Se eu não concordo, simplesmente eu vou orar para que Deus abençoe aquelas pessoas e cumpra o querer de Deus. Somente isso. Segundo o poder, temos que ser dependentes da graça de Deus. Pedro está falando exatamente assim, se alguém administra segundo o poder que Deus dá. Eu vou fazer conforme o poder que Deus me dá. Não posso ir além daquilo. Todo cristão tem um limite. Todo cristão tem um limite. Ele não pode passar daquele limite. E tem muita gente, irmãos, extrapolando isso. Não posso, irmãos. Segundo o poder, temos que ser dependentes da graça de Deus, conforme o poder de Deus. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 11, a quem pertence a glória é dada a Cristo através de Cristo. Versículo 11, nessa doxologia, está falando exatamente isso. A glória vem através de Cristo e a glória para Cristo. Por que a glória vem através de Cristo? Porque Ele pagou o preço pela igreja, e o Espírito dele, o Espírito Santo, é que forma a igreja, o corpo dele.
Então toda a glória que acontece no culto, nos dons, é para a glória de Cristo, irmãos, não é para a glória do ser humano. Hoje mudou a inversão de valores, é a realidade de hoje. Que Deus tenha misericórdia e que nós não venhamos a perecer com as tradições do mundo. Porque as tradições do mundo estão tentando levar as pessoas. Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, nesse versículo 11, todos os dons pertencem a Deus e é tudo para a glória de Deus na igreja. Então agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é oculta em Deus, diz Paulo lá aos Efésios. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Que Deus sabe que formou um corpo do seu Filho aqui neste mundo, para viver eternamente com Ele no corpo glorificado. É isso que nós temos que ter na mente, irmãos. Resumindo, o que Pedro está ensinando: esteja preocupado com a sua eternidade. Esteja preocupado que o fim está próximo. E quem não estiver preparado, irmãos, aquele símile de Mateus 25, porque lá não é uma parábola, lá é um símile. Mas as Bíblias dizem é a parábola das virgens. Parábola é um ensinamento, é uma comparação. O símbolo está bem claro lá assim: e o reino dos céus será semelhante. O reino será semelhante às 10 virgens. Se é semelhante, não é igual. Se é igual, é parábola. Semelhante não é igual. 5 virgens, 5 prudentes. E está falando exatamente disso, da igreja de Cristo. Existem os cristãos que são cristãos verdadeiros, existem os cristãos que não estão nem aí com a hora do Brasil. A verdade é essa. Mas nós temos que procurar sermos os verdadeiros cristãos, porque o fim está próximo. Amém, irmãos? Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Agora concluindo. Não temos o direito de usarmos os dons como queremos, mas para a glória de Deus. Eu vou usar o dom, né? Eu estava falando com os irmãos há poucos dias, né? Tem pessoas que falam assim, ó: eu desci o porrete. Você bateu na noiva de Cristo, vai sofrer as consequências. Porque nós temos que usar os dons conforme o querer de Deus, que é tudo para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Para encerrarmos, Pedro nos orienta a exercermos os dons conforme o padrão de Deus, porque Deus conta com uma igreja que faça a diferença neste mundo. Irmãos, que Deus nos ajude a estarmos preparados para a vinda do Senhor. Porque eu não sei se é hoje, se é amanhã, mas só sei de uma coisa: o fim de todas as coisas está próximo.